Pronto, tô de volta com a segunda parte desse vídeo aqui. É só uma continuação, tá? Uma interrupção aqui para os vídeos ficarem divididos em partes. Então agora nós já temos um texto básico. Nós já temos que trabalhar com ele agora. É isso que é nosso objetivo a partir de agora. Formatação básica. Vou começar do zero aqui, tá? Então, formatação básica de texto. Do que eu estou falando? Nós temos que formatar duas coisas basicamente: a fonte e o parágrafo. Então essa é a formatação básica, formatação da fonte e do parágrafo. Então essas ferramentas para formatar fonte e parágrafo você encontra na aba página inicial, que é essa aba que você está vendo aí. Então tem um menu lá, ó, e lá em cima no menu, ó, você tem um menu, seja qual for a versão que você está usando aí. Aí você vai procurar esta aba aqui, ó, página inicial. Na verdade ela já começa na aba página inicial, tá? Então, por exemplo, se eu tiver no Teams, deixa eu vir aqui, se eu tiver no Teams, vai ser aqui, ó. Olha lá. Talvez apareça assim, ó, vai aparecer desse jeito aqui, resumidão, tá? Se você quiser dar uma expandida, você vem com esse botãozinho aqui, ó, faixas de opções. Aí ele dá uma expandida, tá vendo? Ó, ele vem umas opções a mais. Quer ver, ó? Que opções que não aparecem ali? Por exemplo, de formatação de texto. Ó, formatação de texto aparece de tudo isso aqui até aqui. Aí quando eu faço aqui, ó, é basicamente a mesma coisa, mas ele acrescenta opções no parágrafo, tá bom? Então você pode trabalhar com os dois formatos. Se você tiver no desktop, é praticamente a mesma coisa, tá? Não tem muita diferença não. Então eu nem vou mostrar o desktop. Bom, formatação de fonte. Vamos começar pela formatação de fonte. As teclas de atalho abaixo mostram o básico da formatação de fontes. Então a desktop é mais completo, mas eu tenho isso aqui que é o básico, que na verdade que é o que eu vou precisar aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho o tipo da fonte, ou a família da fonte, onde eu escolho fontes mais grossas, mais finas, mais altas, mais baixas, mais artísticas e assim por diante, com cara de caligrafia. Então é aqui que eu escolho a fonte. Aqui eu escolho o tamanho, quer dizer, esse tamanho ele é tamanho em pontos, que é uma medição meio esquisita que tem aí. Não é centímetros, não é nada disso, mas é em pontos. Eu posso deixar maior e menor. Aqui são botões de atalho para deixar maior e menor. Aqui é para deixar o texto negrito, mais escuro, mais grosso e escuro. Aqui é para deixar itálico, tumbadinho, de ladinho. E aqui para deixar ele sublinhado. Essas coisas eu não uso a todo momento. Um texto geral não vai ter toda hora texto em negrito, toda hora itálico, toda hora sublinhado. É para destacar alguma coisa. Aqui eu tenho um marca-texto para fazer uma marcação e colorir como marca-texto. Aqui a cor da fonte. E aqui limpa a formatação da área selecionada. Tem algumas outras opções que aparecem aqui, que se eu expandir vai aparecer direto, tá? Então isso aqui é o básico da formatação de fonte. Então a formatação de fonte, ela pode ser feita antes da digitação ou após a digitação. Se for após a digitação, você tem que selecionar o que você quer formatar. Agora, se for antes da digitação, você digita, antes de começar a digitar, você já define como você quer que fique e aí começa a digitar. Entendeu? Então tem essas duas opções aí. A gente vai usar as duas aqui, vou mostrar para vocês as duas, mas a gente vai usar mais a segunda opção porque a gente já criou o texto, né? Então eu vou dar uma chegada lá no Teams para vocês verem isso que eu estou falando. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, vou continuar o texto. Aí eu quero formatar, então eu posso vir aqui e já escolher, ó. Eu quero já uma fonte, sei lá, a página, sei lá o que. Já escolho o que eu quero, azul. E aí eu começo a digitar, ele já está naquela formatação. Ou eu seleciono uma área e aí eu seleciono o tipo, calibria o mesmo que está, né? A pajarita. E aí eu vou, pinto, deixo negrito com a seleção que eu marquei, tá? Então lá no desktop você pode dar um Ctrl T
que ele seleciona tudo. Aqui não funciona. Aqui nessa versão não funciona. Então você tem que selecionar mesmo com o mouse aqui, ó. E vai embora. Pronto. Todo o meu texto está selecionado. Aí eu consigo formatar o texto inteirinho. Tá? Bom. Aqui tem um exemplo de seleção, né? Que é o que eu acabei de fazer agora. Pego o mouse e seleciono aquilo que eu quiser. Exemplo de formatação de fonte. Por exemplo, vamos fazer na prática aqui. Vamos formatar um texto com as seguintes características. Fonte tipo Arial, tamanho 12, ressaltar algum parágrafo em itálico, sublinhar algumas frases, marcar em negrito alguns termos e adicionar alguns títulos e colocá-los em azul negrito e com fonte tamanho 18. Então, o que eu tenho que fazer? Um monte de coisa aí, né? Vamos lá? Vamos fazer. Primeiro, eu selecionei todo o meu texto para que eu possa fazer uma formatação geral. Então, eu venho aqui e seleciono o texto, a fonte Arial. A Arial é uma fonte muito usada em trabalhos científicos, assim como Times New Roman. Cadê o Arial? Tá aqui, ó. Arial. Beleza, tá tudo Arial. O tamanho é 12. 12. Tá vendo? Tá mudando tudo. Como eu pintei um pedaço de azul, melhor pintar tudo de preto. Isso não tava lá. Tira o negrito. Às vezes você tem que colocar tudo negrito para tirar tudo. Tá tudo sem negrito. E aí, a princípio, eu vou escolher algumas frases aqui, ó. Por exemplo, posso escolher uma frase aqui e colocar negrito. Posso escolher um termo aqui, um parágrafo inteiro e colocar itálico. Posso escolher um termo aqui, maleçoada, e colocar sublinhado. Então, mais ou menos isso. Tinha mais alguma coisa? Arial 12, ressaltar algum parágrafo em itálico, que eu já fiz, sublinhar algumas frases, sublinhei uma só, sublinhar mais uma aqui, sublinhei. Se eu apertar aqui o mais, aparece outras opções, ó. Aparece taxado, subscrito, sobrescrito, alternar maiúsculas e minúsculas. Então são algumas opções a mais. Para que serve? Por exemplo, esse sobrescrito é muito útil, porque eu posso escrever uma fórmula, por exemplo, x elevado ao quadrado, mas o quadrado não ficou na posição certa. Então eu venho aqui e coloco ele sobrescrito. Ah lá. E o subscrito é por fórmula de tipo de química. Tem que voltar ele aqui. Agora tem que tirar daqui, né? CO2. Esse 2 tem que estar para baixo, né? Então eu venho aqui, subscrito. Então é para isso que serve. Que mais? Deixa só. Assim, adicionar alguns títulos. Então eu posso adicionar aqui, ó, por exemplo, título. Posso digitar o dia em que a Terra parou. Aí eu posso colocar isso aqui no Arial mesmo, isso aqui 18. Aumento a fonte, coloco o negrito e a cor azul. Vamos escolher uma cor azul. O dia em que a Terra parou. Tá bom. Então essas são algumas formatações básicas que a gente fez no nosso texto aí. Certo? Fácil, né? Bom, a maioria já conhece isso daí, já está acostumado, não tem grandes problemas não. Tá? Então tá aí, ó, eu fiz um outro texto aí, A Batalha dos Aflitos, né? Lorem ipsum, blá blá blá. Tem lá algumas coisas em negrito, algumas coisas em itálico, algumas coisas sublinhadas. Se você quiser mais operações com formatação de fonte, tem. Mas aí você vai ter que usar o software desktop. Mas isso aí já é o suficiente para fazer muita coisa. Certo? Então agora vem a formatação de parágrafo. Formatação de parágrafo. Então o que eu vou fazer agora? Bom,
As teclas de atalho abaixo mostram o básico da formatação de parágrafo. Na versão desktop também tem mais opções. Então, para a formatação de parágrafo, tudo isso está lá na mesma aba, tá? Na primeira aba do meu programa, que é a aba página inicial, tá? Então, eu não saí da página inicial ainda. O que eu tenho aqui? Por exemplo, tenho a formatação de tópicos, né? Que é para deixar os parágrafos de forma especial, para que eles indiquem uma lista com pontinhos, numerada e assim por diante. E tem essas setinhas aqui que é para eu formatar isso daí. Depois eu tenho essas opções de recuo. Eu consigo recuar o parágrafo. Esse recuo que está aqui é o recuo à esquerda. Então eu aumento e diminuo o recuo à esquerda. Direção do texto. Isso aqui serve para eu mudar a matriz de direção do texto. Para nós, no Brasil, não é muito usado. Esse botão de baixo é os botões de alinhamento. Esse é o de alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado e alinhado à direita. Alinhado à esquerda, centralizado e alinhado à direita. E tem também o famoso justificado. Então, para muitas vezes a gente usa o justificado, porque daí ele deixa as bordas retas. Não tem essas ondulações aqui, ou seja, frases mais curtas ou mais longas não ficam assim, eles ficam com uma simetria nos dois lados, junto à margem. Então é uma opção muito utilizada, justificado, mas não quer dizer que vou sempre utilizar isso. Por exemplo, esse texto meu aqui na apresentação não está justificado, está alinhado à esquerda. Aqui eu tenho a formatação de espaço entre linhas, uma formatação de recuo especial, e esse botãozinho aqui, ó, não dá para perceber direito, mas tem um botãozinho aqui no cantinho, ó. Esse botãozinho abre uma janela com mais configurações, se você precisar de alguma coisa a mais. Tem também esse marcador de parágrafo, que é para você ver se está tudo certo com o seu texto. Certo? Então, ó, antes de eu continuar, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tá acompanhando aí? Então, a gente já viu a formatação de texto, fonte. Agora, parágrafo. Isso é quase que meio caminho, quase tudo, uma boa parte andada no meu documento. Essa formatação aí. Tá? Então, o que eu quero ver agora é quais são as coisas que eu posso definir em parágrafo com aqueles botões todos que eu acabei de ver agora. Então, veja. Deixa eu voltar aqui. Não é aqui que eu quero. Eu quero aqui, ó. Isso. Aqui representa uma página, tá vendo? Então, essa página que você está vendo aqui, ele tem vários tipos de formatação de parágrafos e espaçamentos. Eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, espaçamento entre linhas. Então, entre uma linha e outra do mesmo parágrafo, eu posso definir qual é o espaço entre eles. Incrível, talvez você não sabia. Esse você não sabia. Outro, entre um parágrafo, na hora que termina um parágrafo e começa um outro, eu posso definir também. Eu posso definir isso aqui. Geralmente, esse espaço entre um parágrafo e outro é maior do que o espaço entre uma linha e outra. Isso você enxerga bem que tem vários parágrafos por causa disso, inclusive, porque senão você não tem essa visão clara de que acabou um parágrafo e começou o outro. Eu também tenho um recuo especial para parágrafo, que é aquele que a gente aprende na escola, né? Parágrafo, letra maiúscula, mete o dedão ali, dá um espaço. Então, esse recuo para parágrafo também pode ser definido e até qual é o tamanho dele. E eu tenho o recuo à esquerda, que o parágrafo inteiro vai para dentro, à esquerda. Por que eu faria isso? Depende. Em várias situações. Um trabalho científico eu posso usar para colocar um parágrafo que foi mencionado de um trabalho de algum outro autor. Para uma revista, alguma coisa assim, poderia ser uma diagramação. Eu poderia usar essa formatação para colocar algum objeto aqui, alguma coisa nesse espaço em branco aqui. Mas existe esse recuo. Existe o recuo à direita também, mas o mais utilizado é a esquerda. E tem o alinhamento, que eu já mencionei para vocês. Esse aqui que está aparadinho, certinho assim, é o justificado. Essas são as principais definições que a gente quer fazer para parágrafo no nosso documento. Então, um exemplo. Por exemplo, vamos formatar o nosso texto com as seguintes características de parágrafo. Espaçamento entre linhas, 1,5. Espaçamento entre parágrafos, padrão.
Recuo no início do parágrafo 1 centímetro. Um dos parágrafos deve ter recuo à esquerda de 4 centímetros e o alinhamento de todo o texto justificado. Os títulos não devem ter recuo de parágrafo. Observação: use o botãozinho para mais configurações. Por que eu estou falando isso? Quer ver? Ó, vamos lá no Word para você entender. Estou aqui no Word. Então, eu vou selecionar todo o texto, menos o título aqui, porque o título não vai seguir aquela linha. Aliás, deixa eu apagar aqui, porque isso aqui não é um parágrafo verdadeiro, né? Aqui, ó. Muito bem. Ó, tem um parágrafo a mais aqui. Esse botãozinho aqui, ó, deixa eu expandir aqui para vocês verem. Ó, esse botãozinho aqui, ó, de parágrafo, serve para vocês verem se tem parágrafo sobrando, ó. Tá vendo? Isso aqui é um parágrafo a mais, ó. Não pode ter. Cada fim de parágrafo, ele tem uma indicação. Finalizou o parágrafo. Então, com isso, você consegue ver se tem coisa errada através desse botãozinho. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos selecionar tudo. Essa linha eu vou apagar. Ó, eu acho que aqui tem um parágrafo a mais, ó. Olha lá. Tá vendo? Tem um parágrafo a mais. Apago isso aqui. Vou selecionar tudo. Tudo. Começando de baixo para cima. Com o mouse. E acabei selecionando aqui, ó. Até aqui. Isso. Ixi. Perdi a seleção. Vamos de cima para baixo, então. Aí. Muito bem. Está selecionado. Agora eu venho aqui no parágrafo. Ó, no grupo de parágrafo. E vou fazer o quê? Primeiro, justificar. Pronto, olha lá, já ficou aparado dos dois lados bonitinho, justificado. Aí eu disse também que esse botão aqui, ó, é o espaçamento entre linhas. Eu disse 1,5. Veja que tem 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5. Quanto maior, maior. 1,5 é um padrão que existe para o espaçamento para trabalho científico. Tá vendo? Percebeu que ficou mais espaçado? O texto ficou mais espaçado entre as linhas? Ainda assim, dá para perceber que entre os parágrafos tem um espaço ainda maior. Dá para perceber? Acredito que sim. E eu acabei desselecionando tudo de novo. Que legal. Olha, e não tinha ficado uma parte sem selecionar também, ó. Alguns parágrafos não estavam selecionados. Então até foi bom que aconteceu isso. É o meu mouse que está ruim. Aí, justificado, espaçamento entre linhas, 1,5. Agora sim. Aí o seguinte, agora eu tô achando que o começo lá não está selecionado, na verdade. Eita. Vou selecionar o comecinho aqui para vocês verem. O que está faltando? Aquela formatação especial de parágrafo. Essa que eu quero mostrar para vocês, porque tem um macete. Muito bem. Eita, mas é bem esquisito isso aqui, né? Ai, Deus santo. Eu vou pegar só alguns parágrafos. Pronto. Aí é o seguinte. Aqui, ó, se eu apertar aqui, tem um recuo especial, tá vendo? Esse botãozinho aqui, recuo especial. Aí tem recuo especial, primeira linha, deslocamento. Eu quero a primeira linha. Então eu clico aqui e ele cria pra mim o recuo da primeira linha. Só que eu pedi pra fazer de 1 centímetro e eu não sei se foi 1 centímetro aqui. O que eu faço daí? Então eu posso selecionar de novo. E aí eu venho aqui no botãozinho aqui do cantinho que mostra outras opções. E aqui eu vejo, ó. Está justificado, recuo antes do texto está 0, recuo após o texto está 0, especial nenhum, eu coloco primeira linha e defino aqui, ó, 1 centímetro, 1 cm, pronto. Esse espaçamento antes e depois do parágrafo eu deixo no padrão, o padrão é 8 pontos para depois do parágrafo, espaçamento entre linhas entre 1,5 e ok. Aí sim, agora o espaço ficou com 1 centímetro com certeza. Então agora eu tenho a situação que eu queria mesmo. Certo? Tem alguma coisa que eu esqueci?
de alguma coisa? Espaçamento de 1,5, espaçamento de parágrafos padrão, recuo de 1 centímetro. Assim, um dos parágrafos deve ter um recuo à esquerda de 4 centímetros. E agora? Um dos parágrafos, vamos pegar um parágrafo aqui, eu vou pegar esse aqui, ó, que já está em itálico mesmo, ó. Eu quero que esse parágrafo fique recuado. Aí eu uso esse cara aqui, ó, aumentar recuo, olha lá, é o recuo à esquerda. Mas como é que eu sei se está em 4 centímetros? Ah, então eu entro aqui de novo, nesse botãozinho, e aqui tá 5 centímetros, então eu preciso colocar aqui 4, que é o recuo antes do texto, que seria o esquerdo, e o após o texto é a direita. Agora sim, agora eu tenho um texto recuado aqui com 4 centímetros, que é o que eu queria. Certo? Então, é isso aí. Consegui formatar várias coisas relacionadas a parágrafo. Né? Vamos ver se está tudo ok? Vamos ver aqui. Espaçamento entre linhas 1,5, espaçamento de parágrafos padrão, recuo do início 1 cm, recuo esquerdo é 4 cm, alinhamento justificado, títulos não deve ter recuo, e o botãozinho, use o botãozinho para mais configurações, realmente precisamos, que é essa janela aí que você está vendo. Aí eu encontro mais opções. O resultado da configuração ficou assim. Esse é um outro texto que eu fiz parecido, que é o Batalha dos Aflitos. Então ficou desse jeito aí, certo? Muito bem, então eu vou cortar aqui de novo para a gente encerrar mais um pedacinho aqui, mas não acabou a aula ainda. Eu quero que você continue aqui, que está segmentado aqui para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Mesmo assim tá longo. Então acompanhe aí na sequência aí a terceira parte desse vídeo aí.